Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. E hoje eu tenho o prazer de receber Renata Moésia. É um prazer ter você aqui, Rê. Eu tô muito feliz, Fê. Que bom, que bom. Já estamos trocando figurinhas aqui há algum tempo e para começar eu vou te dar uma lembrancinha do meu Oba! podcast. Vou adivinhar o que é. Eu acho que é uma caneca. Na verdade, a gente já tava conversando aqui. Jura? Deixa eu ver como é que ficou. Que lindo! É lindo, né? Fê, você surpreendeu. Que bom, que bom. Obrigada. Rê, para começar, fala um pouco da sua... Como que você chegou a entrar nesse meio de hipnose, né? Olha, eu diria que eu já nasci meio bruxinha. Ah, entendi. Desde pequena eu sempre fui muito intuitiva, sempre fui aquela criança que dizia para os pais: pensa positivo, vamos imaginar para acontecer. Então eu sempre trouxe um pouco dessa visão para os meus pais católicos, né? Então eles já eram um pouco assim: não, filha, as coisas não são bem desse jeito. Eu me descobri de verdade quando eu tinha 22 anos. Porque eu estava finalizando uma faculdade de Direito que eu escolhi simplesmente para agradar os meus pais. E eu me peguei em depressão. Então eu não tinha mais vontade de fazer absolutamente nada. Não queria sair de casa, não tinha forças para fazer os testes finais da faculdade. Nossa. E busquei ajuda de todas as formas. Fui em psiquiatra, fui em psicólogo, e por mais que eu tomasse a medicação, eu sentia que a minha vida não tinha um sentido. Mas por quê? Eu estava completamente desalinhada. Perfeito. Da minha missão. E foi nesse momento que eu busquei algo além. Naquela época, mais de 10 anos atrás, não se falava sobre terapias integrativas, até porque só em você dizer terapias era uma coisa assim, só pessoas loucas, doentes, né? Agora que esse mundo se abriu para isso, mas lá atrás não. E aí eu fui pesquisando até descobrir as terapias integrativas e de verdade foi o que me salvou. Me tirou daquela depressão em poucos dias. Legal. E eu fui explorando diferentes técnicas. E sabe quando te vem aquele lampejo? Como se você tivesse... Uau, mas era para eu estar fazendo isso. Essa é a minha missão. Que legal. E a partir daí... eu já tomei a decisão de estudar, me aprofundei, mas não dentro de um estudo cartesiano, daquilo que eles ensinam em universidade. Eu fui além, eu queria estudar a fundo a parte espiritual, a conexão com a mente, com o corpo, o quanto as nossas crenças influenciam a nossa vida. Então, foi um processo até eu me formar e realizar o doutorado em hipnose, que eu finalizei em 2021. Que legal, olha, interessantíssimo, né? O que seria a mentoria hipnótica? Quais pessoas devem procurar por esse tipo de tratamento? A mentoria hipnótica é a minha metodologia, porque, como eu te falei, eu sempre fui aquela de sair da caixinha. Então, desde que eu aprendi a hipnose, fiz o doutorado, especialização, eu fui pegando todas as ferramentas que eu tinha da minha vida e eu criei uma metodologia única. Então, o meu tipo de hipnose não é aquela em que eu coloco a pessoa inconsciente, que ela não lembra de nada, ou que eu só levo ela num trauma para depois conversar sobre o que aconteceu, que geralmente esse é um padrão. Eu faço de uma forma completamente diferente. Entendi. Eu guio a pessoa até a origem do bloqueio dela. Então, por exemplo, se você, Fê, me falar assim... Rê, eu tenho um bloqueio que todas as vezes que eu estou num lugar com muitas pessoas, eu sinto falta de ar. Isso é uma coisa muito comum. Verdade. Então eu pego,
relaxo essa pessoa, peço para ela fechar os olhos, pode ser sentada, deitada, e eu levo ela até o momento em que aquele bloqueio se iniciou. Que pode ser nessa vida, pode ser que isso tenha acontecido na infância, mas muitas vezes, que é o que mais surpreende, a gente vai até uma vida passada. E, inclusive, hoje vai ser um papo, assim, literalmente fora da caixinha, então preparados? Inclusive, tem pacientes que eu guio que eles vão para outros planetas, outras dimensões. Que legal. Então nem tudo acontece da forma que a gente acredita que poderia ter acontecido, né? Muitas pessoas esperam, um trauma de infância que eu não lembro. A nossa mente, ela guarda absolutamente todos os registros e memórias. Então, independente de você acreditar ou não numa vida passada, em outros planetas, você vai acessar na origem. E lá mesmo a gente faz todo o processo de ressignificar. Só que é um ressignificar ainda diferente, porque eu vou te colocar em contato com aquela personalidade naquele espaço-tempo. Então, é um tipo de metodologia quântica, espiritualista, porque você conversa e você escuta também aquele seu fragmento do passado. Interessante. Todos temos intuição alinhada. Ou seria privilégio de alguns? E qual a relação da pena com essa clarividência? Todos nós temos intuição, até porque nós somos seres eletromagnéticos. Então, estando aqui como espíritos, vivenciando uma experiência num corpo físico, nós estamos entre o céu e a terra, ou seja, as dimensões espirituais que são elétricas, né? O nosso espírito é elétrico. Estamos na terra, o nosso corpo é magnético, a terra tem a gravidade e o magnetismo. Então, todos nós temos essa habilidade natural. Algumas pessoas vieram com uma capacidade maior de acessar a sua intuição. E geralmente são pessoas que têm uma missão espiritual, que vieram aqui de fato para servir a um propósito maior. Mas eu acredito piamente que todas as pessoas têm. É uma questão de exercitar. É igual em academia. Quantas mulheres chegam na sua idade com esse corpo? Você treinou para isso. Muito, né? Tem o sacrifício. A vida é feita de sacrifícios, né? Então, nada vem de graça. Isso a gente tem certeza. Tudo tem um custo. Exatamente. A vida é uma busca em construção. Como descobrir a construção das nossas virtudes? Uau! Eu diria que a vida é uma escola. Então, constantemente, nós estamos aprendendo com os desafios que a vida nos traz. Então, eu enxergo que cada desafio é um mestre. Cada pessoa que nos magoa, que nos rejeita, cada situação que não sai da forma que a gente esperava, que são decepções. Na verdade, todos são personagens da vida que vieram para nos iniciar em alguma virtude. Porque o que é o processo evolutivo? Nada mais, nada menos é do que o processo da gente lapidar a nossa essência e ativar novas virtudes. Então, é para isso que a gente está aqui. Esse é o propósito maior da vida. Perfeito. Muitos adultos sofrem com traumas e bloqueios que sofreram, em grande maioria, na infância. A mentoria e o despertar do poder ministrada por você pode curá-las? A mentoria hipnótica, sim, que é o meu tratamento individual e personalizado. A mentoria Despertar do Poder é um grupo de mulheres que eu faço e nessa jornada eu vou trabalhar a libertação de relacionamentos passados. Então a mentoria do poder tem esse foco para relacionamentos. Já o meu tratamento individual, que é a mentoria hipnótica, eu e você, ali no momento em que eu vou entender o que você precisa, quais são seus bloqueios, e em hipnose eu te levo àquela dimensão, que pode ser o passado, pode ser o futuro ou um lugar no seu mundo interior. Perfeito. Você tem uma clínica que você atende? Isso, eu atendo em Pinheiros. Ah, perfeito. O mais difícil nos dias de hoje é buscar e manter o foco em tarefas, obrigações, compromissos. Porém, existe o teste de manifestação, que é um exercício de mentalização. Ele foi desenvolvido? Existe faixa etária para ser praticada? Legal você falar isso sobre intuição. A gente pode até conectar com o que a gente já estava conversando agora há pouco. A intuição é um treino, né? Então, da mesma forma que hoje você está essa mulher saudável, magra, malhada, a intuição é a mesma coisa. É uma questão de treinamento. Então, independente de
idade, de gênero, de religião. A nossa intuição é um canal, é uma ferramenta que nós temos, que eu diria que é uma dádiva divina, que nos permite conectar com a verdade maior. Então, através da intuição, a gente se conecta com o nosso eu superior, que é a nossa parte que está em maior contato com Deus. Então, através dessa conexão, a gente consegue receber orientações e entender, inclusive, decisões, quais são decisões mais alinhadas. E quando a gente tem intuição como uma ferramenta na nossa vida, tudo muda, porque você passa a entender relacionamentos que não fazem mais sentido, oportunidades que talvez você tivesse ali forçando, resistindo para fazer acontecer, e você entende, não, simplesmente não está alinhada a minha missão. Então a gente começa a fazer um cálculo para uma nova rota, como se fosse o Waze. Perfeito. Não, eu jogo cartas, eu adoro, tenho cartomante e tal. E eu lembro que uma vez ela falou assim: segue a sua intuição, que eu tenho uma intuição forte. E sempre que eu sigo a minha intuição, dá certo. Às vezes você fala assim: ah, não vou fazer isso, aí vai dar errado, não é? E a nossa intuição, até uma dica para quem está acompanhando a gente aqui no seu podcast, é a primeira informação que chega. Você não racionaliza. Primeira informação que chegou antes de você pensar ou racionalizar é a nossa intuição. E isso serve para tudo. A época que eu estava lá na faculdade de Direito, que eu estava lá fazendo todos os meus testes, eu lembro que a resposta vinha. Eu não tinha nem estudado para aquela prova em específico e eu não sabia a resposta, eu só respirava e pedia para vir. Vinha exatamente aquela. E depois vinha o meu racional. Não, mas espera aí. Eu acho talvez. Talvez se eu conectar isso aqui com isso, aí eu tentava ali entrar no lógico e mudava. Aí quando eu ia ver, eu falei, ai, não acredito. Tá vendo? Aquela que a minha intuição me falou que era a certa. Então isso acontece em muitas situações da nossa vida. Se a gente parar e ficar martelando muito um assunto na nossa cabeça, se esforçando muito para ter uma resposta, não é intuição. Isso tá vindo da tua mente. O problema não tá na mente, e sim nos estímulos que a gente recebe do nosso inconsciente. O inconsciente está repleto de memórias, crenças limitantes, traumas. Então, qual que é o papel do inconsciente? Nos manter vivas. É o instinto de sobrevivência. Inclusive, é onde atua o nosso ego. Então, tudo que a gente já viveu ou percebeu da realidade, o inconsciente calculou a rota como se fosse um programa mesmo. E aí, qualquer coisa que você vai fazer que seja similar àquela situação, o seu inconsciente grita: olha, vai acontecer uma catástrofe, não vai aí, senão você vai ser rejeitada. Né? Tem aquela vozinha que geralmente tá até um tom de voz diferente do nosso próprio pensamento. Então, o nosso inconsciente, através da voz do nosso ego, tá tentando o tempo inteiro reprimir, criar medo, oprimir, para que a gente nem leve para o mundo as nossas decisões. E a gente acaba virando o quê? Um escravo da vida, porque a gente não toma as próprias decisões, a gente não ouve a nossa própria verdade, a gente sequer escuta a nossa verdade. Então a gente vive numa prisão interna enorme. Então, antes da gente falar sobre qualquer assunto na vida, política, a gente tem que se libertar internamente e simplesmente se colocar em liberdade para ser quem a gente veio para ser. Perfeito. Nossa, muito bom isso. O seu ego é uma régua. Toda experiência tem uma virtude a ser aprendida e a resposta vem da alma. Como ouvir isso através do corpo? Inclusive, esse é um dos assuntos que eu coloquei no meu livro, que é o ego e a alma. Eu enxergo muito como essa polaridade. Sabe quando a gente era pequeno, que tinha aqueles gibis com a nuvenzinha e tinha um anjinho e um diabinho? É mais ou menos a mesma coisa. A alma é o nosso lado sábio e o ego é o nosso lado repressor, julgador, que na verdade ele está ali para de alguma forma nos proteger, mas ele acaba mais paralisando e atrapalhando do que protegendo, né? Porque ele tem o olhar dele. Então, constantemente, a gente recebe influências tanto da alma como do ego. A diferença é que o ego, ele não respeita o livre-arbítrio. Então, ele já se atravessa antes de você sequer imaginar ou pensar, ele já tá ali, ó,
falando no seu ouvido. A alma, ela respeita, ela é amorosa, ela é acolhedora, então ela simplesmente espera você buscá-la. Então essa é a diferença. Então, para viver uma vida mais assertiva, a gente tem que parar, começar a isolar as influências, a voz do nosso ego e buscar mais a voz da nossa alma através da nossa intuição. Porque a gente vê que hoje o mundo está meio doente, de que os egos estão todos inflados, tudo fora do controle, né? Hoje o problema da humanidade, eu acho que é muito egos e vaidades fora do controle, né? É muito ruim isso. Exatamente. Na verdade, são pessoas que estão em dor, tentando de alguma forma se proteger delas mesmas, do outro, do mundo. Exatamente. Você aborda o tema silhueta, correlacionando o empoderamento feminino. Quanto esse tema pode representar quem nós somos? Uau! Realmente, eu fiz um post sobre isso alguns dias atrás. Eu acredito que nós não estamos separadas do nosso corpo. O nosso corpo é uma expressão do nosso espírito, mas ao mesmo tempo nós não nos resumimos ao nosso corpo. É um pouco complexo esse assunto, né? Então eu vejo que muitas mulheres, elas estão se baseando unicamente na sua forma física. E para mim, essa é algo importante. É um ponto importante, sim, na nossa vida, mas que não deve se limitar a quem nós somos. Então, a minha visão, ela se expande um pouco mais. Eu acredito que, através de uma mentalidade assertiva sobre si e sobre a vida, a gente vai se nutrir corretamente, ter um bom estilo de vida. Inclusive, a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta também de emoções e de pensamentos. Então, uma pessoa que lidera a sua própria mente, que lidera as suas emoções, naturalmente ela vai ter uma facilidade maior de expressar saúde, de expressar bem-estar, um corpo saudável, em forma. Mas lembrando que nós nunca devemos ser julgados ou limitados unicamente pela nossa forma física. Ela deve ser uma expressão. Então, quando a gente se desenvolve internamente como pessoa, a forma física ela passa a ser completamente moldável, porque ela acompanha o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Perfeito. Por que o dia 8/8 é tão especial para reconectar-se com o divino? O que ele representa? Eu acredito muito em portais. O 8, ele já é um símbolo que traz essa visão do infinito, do poder, da abundância, da realização. Então, inclusive, eu escolho o 8 da manhã, exatamente, 8 da manhã e 8 minutos, né, para compartilhar uma mensagem importante nas redes sociais, porque eu vejo números como portais. Eu gosto também, eu adoro os portais dos números. A reencarnação, segundo o Espiritismo, nos dá a oportunidade de nos reeducarmos e começarmos de uma forma diferente. Quando um indivíduo é indicado a fazer uma regressão à vida passadas? Todas as vezes que uma pessoa chega até mim com um bloqueio, o qual ela não faz a menor ideia, como começou? Provavelmente a gente vai encontrar essa resposta numa vida passada. Então, uma pessoa ela não pode escolher, eu quero fazer uma regressão à vida passada. Nem eu dizer para ela, a gente vai fazer uma regressão à vida passada, porque de fato a gente não sabe se o bloqueio foi na vida passada ou se foi na infância. Geralmente são em vidas passadas. Então o que eu faço? Eu coloco ela em relaxamento e guio a consciência dela até o momento que aquele bloqueio se originou. E aí, muitas vezes, a gente chega lá numa vida tão antiga. Então, é surpreendente, porque às vezes eu atendo mulheres que elas se veem como homens. Eu atendo homens que se veem como mulheres. Eu atendo adolescentes que se veem como idosos. E é algo tão mágico, porque você não precisa acreditar, você não precisa forçar, simplesmente acontece. Poderia nos fazer uma reflexão sobre a sua frase que disse: se te pedisse para listar as 10 pessoas que você mais ama, quanto tempo você demoraria para citar seu próprio nome? Se você me perguntasse isso mais de 10 anos atrás, talvez eu nem me colocasse nessa lista. E eu acredito que grande parte das mulheres, principalmente, fariam o mesmo. Por quê?
nós fomos ensinadas a colocar sempre o outro à frente. Inclusive, é uma interpretação errada da Bíblia. Perfeito. Porque na Bíblia está escrito, ame o outro como a si mesmo. Então, a maioria das pessoas acham que elas precisam se anular para fazer sempre pro outro. Eu tinha essa mesma crença de ser a boazinha, sabe? Aquela que faz a vontade de todo mundo. E para você entrar num relacionamento tóxico, seja afetivo, seja profissional, é assim. Verdade. Se a gente tem essa crença. Então, foi um processo longo, não foi do dia pra noite, que eu ressignifiquei dentro de mim e aprendi a me colocar como prioridade. Porque se a gente não tiver em primeiro lugar, se a gente não se nutrir, como é que a gente vai entregar alguma coisa pro outro? É impossível. Mas eu acho que isso acontece com a maturidade. Eu também, eu sou igual a você. Depois que eu fiz 50 anos, que eu acho que eu comecei a me colocar em primeiro lugar. Eu acho que isso você vai aprendendo, né? Com o tempo você vai... Acho que é a maturidade que traz isso. Sim. Eu acredito. As situações, os desafios, as relações que a gente tem na vida. Exatamente. Como superar um trauma? Ótima pergunta. Bom, traumas, independente de você lembrar ou não, eles são registros que ficam no seu inconsciente. É como se fosse um aplicativo que fica num plano de fundo no seu celular. E o que acontece? Ele está consumindo a sua energia, a sua bateria constantemente. E você nem percebe. Verdade. Então, algumas pessoas dizem assim pra mim: ah, mas pra que fazer hipnose? Eu não tenho trauma. Aí eu falo assim: você não tem trauma? Olha pra sua vida. A sua vida tá da forma que você gostaria? Aí a pessoa fala: tal área sim, mas a área afetiva não, a profissional também não. Aí eu falei: Então, se você quer saber se tem algo a ser trabalhado na tua vida, é só olhar pro teu redor. Tem algo que você gostaria que fosse melhor ou diferente? Então, sim, tem algo dentro de você a ser mudado e possivelmente é um trauma, porque são os traumas que tiram toda a nossa coragem de avançar, de realizar, de criar na nossa vida. Então, trazendo até um pouco mais de detalhe para esse assunto. Traumas são registros que ficam no seu inconsciente te dominando. Então, todas as vezes que você deseja se realizar em uma área da sua vida, vem aquele trauma te dizendo: olha, se você for ali, você vai se dar mal. Ou então, amor é dor, se você amar, você vai sofrer. Aí você conhece uma pessoa, você já tá falando pra pessoa assim: tchau. Então, sim, os nossos traumas estão influenciando constantemente em todas as nossas decisões e principalmente sensações e reações. Que demais. Poderia falar sobre a reprogramação mental e algum dos resultados apresentados? Sim, a hipnose é uma técnica de reprogramação mental. E dentro da hipnose eu tenho hipnose regressiva, onde eu te levo ao passado, hipnose progressiva, onde eu te levo a um futuro. Então, por exemplo, você me diz assim: Renata, eu não sei se eu fico no Brasil ou se eu vou para um outro país. E eu falei: ok. Então, vamos fazer a progressiva, eu vou levar sua consciência numa possibilidade mais provável, onde você está completamente realizada com o ambiente que você vive. E aí você vai visualizar e vai me dizer se é o Brasil, se não é o Brasil, que país que é. Então, a progressiva, ela é indicada principalmente para pessoas que precisam de uma clareza para a tomada de decisões. E não só isso, a gente vai entender também, se eu te levo nesse futuro, eu vou te pedir assim: Fê, olha pra essa Fernanda do futuro, me diz quem ela é, como ela age, como ela pensa, como ela caminha, quem é essa mulher em virtudes, copia essas virtudes e traz pra cá pra você manifestar mais rápido aquela realidade na tua vida. Então, essa é a progressão de futuro. Tá. E a terceira técnica de reprogramação mental dentro da hipnose é a restaurativa, que a gente vai pra um mundo, pra uma dimensão interior. E lá, a gente vai olhar pros arquétipos: homem, mulher, criança, adulto. Então, a gente vai trabalhar forças internas para que você possa se fortalecer, principalmente. Que legal. Nossa, eu adoro esse mundo assim. Quando e como diferenciarmos se estamos vivendo a solidão ou solitude? É uma linha bem tênue. É uma linha bem tênue entre as duas. Eu, por exemplo, como capricorniana, eu adoro ter um momento comigo para ler um livro.
Então, como eu percebo, eu não sei outras pessoas, mas a solitude, ela para mim é agradável. Ela vem de uma decisão por amor. Então, por amor a mim, para que eu possa conquistar o meu bem-estar, uma expansão de consciência, eu escolho permanecer por aquele determinado tempo comigo mesma. Agora, a solidão vem mais de um lugar reativo, não é uma decisão por amor, é uma decisão por medo. Então, a mulher que não quer sofrer, não quer conhecer ninguém para não ser rejeitada, ela começa a se fechar para o mundo. E aí ela abre mão do quê? Das conexões, das oportunidades, ela deixa de viver, ela se paralisa de alguma forma para evitar uma dor. Isso para mim é solidão. A solitude vem sempre de uma decisão por amor. Perfeito. Como situações rotineiras podem nos dar pistas de vidas passadas? Déjà vu, principalmente. Sabe quando você conhece uma pessoa Você fala, nossa, e vem assim, é como se você sentisse, não, peraí. já conheço essa pessoa, Ou essa né? situação já aconteceu, eu já conheço essa pessoa. Muito louco Por exemplo, isso. quando eu conheci o meu marido, olha só, podem me chamar do que for, de lunática, mas o meu marido nem sabia ainda o que eu fazia, quem eu era, nada, e ele super racional. Ele me conheceu, ele ficou olhando pra mim e falou assim: nossa, eu te conheço de algum tempo. Aí, tempo? Ele ficou confuso, mas ele teve essa sensação, assim como eu, que a gente já se conhecia. E de fato, eu descobri que nós já nos conhecíamos sim, em outro planeta. Entendi. Então, essa sensação que a gente tem de isso já aconteceu, ou então é familiar, ou esse olhar, ou então de você olhar nos olhos da pessoa e brevemente acessar uma cena. Pode ser um indício de que você já teve uma vida passada com aquela pessoa. Agora, um indício que nós já tivemos vidas passadas, é bem comum que a gente tenha sonhos. Então, por exemplo, sonhos em que você se vê como um personagem de época, com roupas diferentes, com história completamente diferente. Geralmente, os sonhos, não todos, mas grande parte deles é como se o seu inconsciente estivesse te trazendo essas memórias à tona para processar traumas mais antigos. E geralmente a gente tem esses sonhos quando a gente vive um desafio, um problema muito parecido com o que a gente viveu naquela vida passada. Então o inconsciente resgata aquela memória para processar, buscar um aprendizado ali para ver o quanto que ele vai te servir no aqui e no agora. Você acredita em tudo? Espiritismo. Eu sou universalista. Né? Eu não tenho eu uma também. religião. Não, eu sou católica de formação, né? Minha mãe, mas estou dizendo, eu também acredito em tudo. Tudo que a gente não vê, né? É muito isso, né? Exatamente. E é tão recente que as pessoas começam a se abrir realmente para aquilo que elas não enxergam. Porque até alguns anos atrás, se você dissesse que acredita no invisível, as pessoas elas já iriam se afastar de você instantaneamente. Agora não, existe uma abertura, uma entrega maior para esse tipo de assunto. Renata, o que é auto-hipnose? É a mesma técnica da hipnose, a diferença é que na auto-hipnose você mesma se torna sua programadora. Então, na hipnose você tem um terapeuta, como no caso eu, guia uma pessoa até aquele bloqueio para ela se reprogramar, ganhar uma nova consciência, ativar forças. Na auto-hipnose, você mesma vai identificar os seus bloqueios e vai se guiar naquela ativação, que pode ser, por exemplo, se você está resfriada, você pode se guiar para ativar o seu sistema imunológico, para reorganizar as suas células. Se você acordou desestimulada, triste, você pode se hipnotizar para ter um dia com mais vitalidade, com mais motivação, com mais inspiração. E começa através de um relaxamento. Então, você mesma pode fechar os olhos e em pensamento você começa a se guiar. Você se imagina dentro de um lugar calmo, um jardim, você se conecta com a força da natureza e você vai se dando essas sugestões. E é muito importante, Fê, que a gente se torne o nosso próprio programador, porque dos dois, ou você domina a sua mente, ou você vai ser dominada.
Isso acontece com absolutamente todos nós. Porque, em partes, nós somos dominados pela mídia, por outras pessoas, por um sistema capitalista. Então, nós precisamos tomar a decisão de nos tornar o nosso próprio programador. Então, inclusive, essa é uma bandeira que eu levanto para as mulheres. Eu chamo as minhas pacientes de poderosas e eu digo assim: ou você domina agora a sua mente, Verdade. ou você vai ser dominada. Interessante. Então, eu tenho hoje um grupo lindíssimo de mulheres que se desenvolvem, que resgatam o seu poder, seja de relações passadas, de vidas anteriores, ou às vezes até essa mulher entregou o poder para alguém da família, mãe, pai, e tá ali completamente desempoderada. Ela resgata esse poder e ela passa a entender como que ela pode tomar decisões mais coerentes, porque aquele poder é dela desse momento em diante. Então ela toma decisões diferentes, coerentes com aquilo que de fato ela quer viver. Por que tantas pessoas têm medo da hipnose? Porque elas acham que a hipnose vai fazer elas comerem cebola, fazer coisas que elas não querem. Porque era o que mostravam na televisão muito tempo atrás. Você lembra daqueles shows de hipnotismo? Nas ruas, enfim, virava até piada, né? Então as pessoas, elas nem imaginam que elas estão já hipnotizadas. Elas chegam pra mim assim: doutora, mas como vai ser? Eu fico inconsciente, eu vou fazer coisas que eu não faria normalmente. Já aconteceu de uma pessoa se tratar comigo e levar o marido, deixar o marido esperando na recepção, porque as pessoas têm muito receio. E é uma grande ilusão, porque de fato, Fê, nós estamos hipnotizadas já. A gente tem tantos comandos hipnóticos negativos da nossa infância, coisas que você ouvia de pessoas, de professores, inclusive. Eu atendi uma paciente que ela tinha um comando hipnótico negativo, porque ela ouviu de uma professora: você é burra, você não vai ser ninguém. Não, é a pior coisa isso. Nossa. Vira um trauma, né? Quando um grande trauma. Ainda mais quando é pequena, a pessoa leva isso para a vida. É triste demais isso. Essa mulher já tinha 32 anos, ela não trabalhava, ela estava estudando para concursos já, desde o período que ela saiu da escola. Ou seja, por medo, ela se manteve apenas ali, naquele lugar de estudo. E ela não passava, ela se mantinha apenas estudando. Que loucura. E aí a gente fez a regressão para entender o porquê desse movimento. E foi quando a gente chegou na infância dela e entendemos que ela tinha esse comando hipnótico negativo da professora. Olha que loucura. Então, a gente tem comandos hipnóticos de pessoas que disseram coisas para nós, de nós mesmas, quando a gente diz para si: ai, que burra que eu sou, ai, que inútil. Quantas vezes a gente já falou isso em voz alta e em voz baixa? Isso é uma auto-hipnose. Então, nós estamos hipnotizadas já. E o processo da auto-hipnose é exatamente você tomar as rédeas da tua própria vida, que na verdade é o teu poder mental. Nosso poder mental é tudo. É um tesouro que a gente tem em mãos, a gente só precisa aprender a usar. Perfeito. Quando uma pessoa entra para regredir, existe a possibilidade dela não voltar? Tem pessoas que têm esse receio. Renata, e se eu for e não voltar? Não existe. Até porque na minha metodologia, eu não coloco a pessoa num relaxamento profundo. Ela não fica inconsciente. Ela está em relaxamento, mas ela fica presente. Então ela visualiza, ela acessa, ela me conta o que ela está acessando. Interessante. Para a gente terminar, adorei, Rê. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para todos que nos assistem, principalmente as mulheres que por diversas ocasiões cotidianas levam uma vida frustradas e se sentem culpadas. Claro, Fê. Inclusive, eu vou compartilhar uma frase que está no meu livro, no Plenamente. E aqui eu digo assim: não existe nada nesse mundo que possa te bloquear a não ser você mesma. Nada terá força sobre você se estiver no seu pleno domínio mental. Pensamentos geram emoções, emoções geram decisões, e as suas decisões que determinam o seu destino.
Exatamente. Eu lancei esse livro, inclusive, no ano passado. Ele já esgotou, mas na Amazon ainda tem o digital. Então, se você está assistindo a gente e quiser aprender a se hipnotizar, está disponível na Amazon. Plenamente. Esse é seu. Isso aí. Obrigada, querida. Obrigada, adorei. Adorei também. Que bom. Então é isso, final de mais um podcast, breve estará no domingo às 18 horas, que é quando entra uma entrevista nova para você. Até a próxima. Beijo. Até, tchau, tchau.